Olá, meu nome é Larissa Kovaleski Gonzalez, eu sou acadêmica do 10º semestre de Medicina Veterinária da Uniriter e também sou bolsista de iniciação científica da professora doutora Angélica Bertagnoli, do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal. E vou apresentar o trabalho Ocorrências de Tuberculose em Bovinos no Rio Grande do Sul. Esse trabalho também conta com a coorientação do professor doutor Bruno Dallagnol. A tuberculose é uma doença infecciosa de caráter zoonótico causada pela Mycobacterium bovis, e ela tem impacto tanto na saúde humana quanto na saúde animal. Entender a epidemiologia dessa doença é fundamental para a pecuária, que é uma atividade econômica de extrema importância para nós, para a saúde pública e também para o direcionamento das ações dos programas de erradicação da doença. Os dados coletados para esse trabalho, eles foram extraídos da plataforma ICIS-Bravet. Essa plataforma é uma ferramenta eletrônica para a gestão dos dados da vigilância em saúde animal, que permite registro e acompanhamento das notificações imediatas de suspeitas de doenças e também das investigações realizadas pelo Serviço Veterinário Oficial aqui do nosso estado. O objetivo desse trabalho foi descrever os dados das ocorrências suspeitas de tuberculose em bovinos realizados pelo Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul. E essa análise é parte de um estudo mais abrangente que está em andamento, que faz um estudo das relações dos casos de tuberculose humana e tuberculose bovina dentro da perspectiva da saúde única. A nossa metodologia, então, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi a etapa de extração de dados a partir dos relatórios que foram fornecidos pela plataforma ICIS-Bravet. Nessa plataforma foram consultadas ocorrências de tuberculose em bovinos no Rio Grande do Sul, que foram registradas desde 1º de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2024. Após a coleta desses dados, a gente utilizou o Excel para cálculos de percentuais, médias e medianas. Dentro desse trabalho, também foi realizada uma análise espacial da distribuição dos focos com o programa QGIS. Iniciando, então, a apresentação dos resultados parciais. A gente teve 247 municípios com notificação da doença, e tivemos um total de 1.104 ocorrências de suspeita de tuberculose bovina. Lembrando aqui que notificação pode ser feita por qualquer cidadão à autoridade responsável pela vigilância. Já a ocorrência, ela é registrada sempre que for constatados animais reagentes, inconclusivos ou positivos aos testes de tuberculinização. Em relação aos atendimentos, a gente vê nesse gráfico que 42% dos atendimentos tratam de atendimentos iniciais e 58% atendimentos complementares. Lembrando aqui que atendimentos iniciais são aqueles atendimentos que vão avaliar a ocorrência, descartando ou confirmando os casos prováveis da doença. E nós tivemos um total de 2.453 atendimentos, sendo que 1.023 atendimentos foram atendimentos iniciais e 1.430 atendimentos foram atendimentos complementares. Esse gráfico que está sendo apresentado aqui, ele apresenta os municípios que tiveram maior número de notificações de suspeita de tuberculose. Então, a gente percebe que Ibirubá lidera essa lista, seguido por 15 de Novembro, Selba, Cerro Largo, Salvador das Missões e São Pedro do Butiá. Desculpa. Já esse próximo gráfico, ele mostra os municípios onde foram detectados mais focos de tuberculose, começando por Pejuçara, Ibirapitã, São Pedro da Serra, Barão e Salto do Jacuí. Aqui, a gente tem que entender que foco é uma unidade epidemiológica na qual foi confirmado pelo menos um caso da doença. Nesse próximo gráfico, a gente percebe uma relação entre as ocorrências atendidas e os focos detectados.
Lembrando que a ocorrência compreende todos os atendimentos realizados pelo Serviço Veterinário Oficial durante a investigação. Então, a gente percebe que no ano de 2022 foi o ano onde foram detectados mais focos, com 216 focos. Já o ano de 2024 foi o ano com menos focos detectados, com um número de 97 focos, mantendo uma média anual de 176 dentro do período de 2021 até o ano de 2024. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver a média móvel do tempo de reação. E o tempo de reação, então, é um intervalo medido em horas entre o recebimento da notificação pelo Serviço Veterinário Oficial e o primeiro atendimento realizado pelos veterinários. E o que a gente consegue perceber nesse gráfico é que no ano de 2021, a gente tem uma constância nessa média. Já nos anos de 2022, 2023 e 2024, a gente percebe que o segundo semestre tem um pico mais elevado desse tempo de reação. Aqui nós temos, então, um mapa com a distribuição espacial dos casos de tuberculose no Rio Grande do Sul, em que a gente percebe, a partir desses pontos vermelhos distribuídos no mapa, que a área que tem mais focos de tuberculose é a região norte do estado. Então, as nossas conclusões. Em relação às ocorrências e focos de tuberculose, a gente percebe que eles se mantiveram constantes nos 3 primeiros anos e depois teve um declínio no último ano. Esse declínio é atribuído às intercorrências causadas pela catástrofe climática aqui no estado, que ocorreu entre abril e maio. E isso gerou uma instabilidade no sistema, dificultando, então, os registros dessas ocorrências. Já em relação aos municípios, com maior número de focos, a gente percebe que eles estão concentrados na região norte do estado, que é uma região onde se concentra a produção leiteira. E, com isso, a gente tem um maior aglomerado de animais nessas regiões. Consequentemente, a gente vai ter nessas regiões, além desse maior número de focos, um maior risco de transmissão zoonótica para os trabalhadores que estão em contato direto com esses animais. E também tem o risco do consumo do leite cru desses animais que estão infectados. Em relação à análise das médias móveis, a gente percebe que o tempo de reação ele tendeu a aumentar nos anos de 2022 e 2024. E esses anos tiveram picos de aumento no segundo semestre. E acredita-se que esses aumentos no segundo semestre seja devido à Expo Inter, em que vários veterinários são convocados para esse evento, resultando em menos servidores disponíveis para atender as ocorrências. Depois, então, de apresentar os nossos dados e algumas conclusões que a gente chegou com eles, a gente apresenta os próximos passos a serem realizados dentro desse trabalho, que é investigar a ocorrência de tuberculose por Mycobacterium bovis em pessoas que são expostas à doença em bovinos aqui no estado, descrever a frequência e distribuição espacial de casos de tuberculose humana causada por Mycobacterium bovis na população de produtores rurais do Rio Grande do Sul, que é uma população bastante suscetível a essa contaminação, e verificar também se a distribuição espacial de tuberculose em bovinos e humanos, se ela ocorre aleatoriamente ou se os aglomerados eles são estatisticamente significativos. Para finalizar, então, nossos agradecimentos. Agradecer ao CNPq, com o qual o trabalho teve o apoio, também a Angélica Cavalheiro Bertagnoli, professora orientadora, o Bruno Dallagnol, que foi o co-orientador desse trabalho, Rogério Oliveira Rodrigues, Flávia Borges Fortes e Paulo André Santos Coelho de Souza. E a todos que assistiram a apresentação até aqui, muito obrigada.